Olá, sejam bem-vindos. Ótimo dia, ótimo domingo. Hoje é dia 7 de maio do ano de 2023. A paz de Deus, a paz do Senhor, a paz do Senhor Jesus Cristo também na tua vida, na tua casa. E fazendo esse vídeo aqui, respondendo aí alguns comentários. Na verdade, alguns comentários e uma. Na verdade, a ideia na hora que eu fiz o vídeo foi porque eu li uma mensagem agora de uma irmã perguntando se eu não vou no culto, né? No culto online, né? Se eu não gosto, não vou, né? Perguntando sobre o culto online também. Olha, eu não gosto muito assim. A gente. Culto é culto, né? Mas o culto online não é muito meu, né? Eu acho que o culto online ele até é importante para algumas coisas. No caso dos enfermos, né, mesmo, né? Eu acho que foi criado pelo menos com esse objetivo, pelo menos é o que falaram, né? Foi com esse objetivo para os enfermos, aqueles que estão impossibilitados de congregar. Se você olhar para esse lado, eu acho isso importante, né? Eu acho isso bem importante. Agora, eu acho que o culto online hoje ele é feito dentro do templo, né? É aberto ao público, né? E aí acaba também que muitas pessoas vão lá para dizer, olha, eu estava lá, né, junto àquele irmão, né? Buscando, eu participei daquilo lá, é um pouco meio assim que querendo ir para idolatrar os homens, né? Idolatrar, aquele ancião, ele atende lá, eu vou lá, né? Então, e não por isso, né? Eu não sou muito assim, eu gosto do culto normal. O culto normal, acho que o culto para mim ele tem que ter o testemunho, né? Ele tem que ter a liberdade de testemunho, exceto quando é um culto especial, assim, no caso de enfermo, né? Aí sim, eu acho que o testemunho também talvez deveria ter, né? Porque o enfermo também necessita apalpar alguma coisa, né? Ver que porque o testemunho nada mais é de que Deus operou na vida daquela pessoa e às vezes tem até uma, uma o testemunho é até um pouco parecido daquilo que você precisaria, né? O caso, né? É até meio parecido com o teu, com o nosso, né? Então, olha, Deus apareceu na vida daquela pessoa, vai aparecer na minha também, né? É mais ou menos isso, né? Então, o enfermo também ele precisa disso. Então, talvez é a coisa que deveria até rever, né? O testemunho. Então, eu assim, esses cultos que não têm testemunho foi uma determinação dos irmãos aí, dos conselhos de anciães, enfim, foi uma determinação deles e acata, né? Acata, mas isso também não quer dizer que este é o meu pensamento, que eu concordo, nós somos livres, né? Nós somos livres, não temos que falar amém para tudo, a gente acata, porque democraticamente, acredito eu, decidiram isso, mas não quer dizer que eu concordo. Eu acho importantíssimo o testemunho, importantíssimo. É verdade que testemunho, tem muita gente que testemunha coisa que não é, mas é importante. Essa liberdade tem que ter, né? A liberdade tem que ter, o povo tem que ser livre, o povo tem que participar do culto. Não é só cantar, dar glória, não, tem que ter uma manifestação do povo, né? Uma intimidade ali com Deus, tem que ter. Olha, eu recebi isso aqui de Deus. E às vezes aquela pessoa ela pode estar falando aquilo e falar tanta bobagem, mas na verdade ali às vezes tem dentro do sentimento dela, ela pode estar ali agradecendo a Deus. Para ela aquilo ali foi exatamente Deus. Eu estou dizendo porque tem muita gente que fala muita bobagem no testemunho, né? Fala, né? Mas dentro do sentimento daquela pessoa pode ser que aquilo ali seja Deus puro, né? E né, tem que ser respeitado isso, né? Tem que ser respeitado. A gente que o errado somos nós, que não conseguimos ainda adquirir a paciência,
né? A capacidade de dirimir, de tolerância, né? Com as pessoas. O erro é nosso, não daquela pessoa. A pessoa está dando o que ela tem ali, né? E aos poucos Deus vai direcionando, né? Aquela pessoa vai dando luz, ela vai moldando a forma dela testemunhar, de enxergar as coisas. Então eu não gosto muito de culto assim sem testemunho. Não sou muito não. Eu não, não vejo com bons olhos isso. Mas acato. Né? Acato. Acho que é uma, sabe, eu vejo assim que eu sempre aprendi isso, que as pessoas, os ministérios, sempre ensinou, né? Que a gente não deve ficar falando, não deve ir contra. Não, isso aqui não é ser contra. É meu pensamento. É o meu pensamento, a minha opinião. Né? Não estou dizendo aqui, não estou atacando, dizendo que, né? Decidiram, vai acatar. Vai acatar, todo mundo vai acatar. Mas esse negócio de lei da mordaça, não pode falar, não pode comentar, não pode. Não, acho isso é muito negativo isso daí. Acho que não tem que ser assim. Né? A gente tem que, lógico, mais uma vez, estou dizendo aqui, não estou aqui atacando nada, né? Mas dentro do meu pensamento, acho que não deveria ser assim. Né? Acho que o culto ele tem que se manter dentro daquilo lá, do tradicional. Né? Testemunho, né? Todo o rito do culto, como sempre foi. Eu acho que tem que ser assim. Né? Então, por conta disso, eu não. Por exemplo, lá na minha comum tem um culto de manhã, que é online, e tem um culto à noite, que é o culto normal. Eu vou no culto normal. Não dá para ir nos dois, né? Acho que nem tem necessidade disso, né? Sabe? Às vezes as pessoas falam assim, eu vou muito no culto, eu vou todo dia no culto. É bom você, quando você está sentindo uma necessidade de se aproximar com Deus, você precisa, dependendo da situação que você está, você precisa. Agora tem que tomar muito cuidado, porque às vezes as pessoas estão indo lá apenas para buscar palavra. Apenas para buscar palavra, não está indo oferecer para Deus. Está buscando a sua necessidade. Né? E não ir lá oferecer. Nós vamos no culto é para oferecer. Deus pode mandar uma palavra, e a palavra tem que ser a palavra mesmo, né? É o que tá. Por isso que tem muitas críticas hoje, né? Aí na internet falando. Porque as palavras são voltadas, são profecias. São, olha que Deus vai ajudar, que Deus vai acontecer, que vai fazer isso, e nada acontece no geral. Né? Nada acontece. E aí, por diversos motivos, dentro da minha interpretação, mas tem muito entendido, sabe, no meio do povo da igreja, sabe? Muitos irmãos de cabeça branca que diz que é entendido de tudo, né? E às vezes eles não entendem que cada um tem sua interpretação. Cada um, essa aqui é a minha interpretação, não é a lei. Isso, o que eu estou falando aqui não é lei, não é o que está. Não é meu pensamento que vai determinar alguma coisa. Não, é apenas o meu pensamento. Né? É a minha forma de entender as coisas. Eu acho que a palavra, leu o Salmo primeiro, vamos falar do Salmo primeiro, vamos entrar dentro daquele contexto, as pessoas entendam o que é que está dizendo ali, o que é que aquela palavra está dizendo, e não necessariamente, né? O Salmo primeiro é uma correção, uma doutrina, uma correção mais uma correção, né? Então, não necessariamente doutrinar, vamos doutrinar, não, né? Vamos entrar, vamos entender o que é o Salmo primeiro, o que está querendo dizer aquele Salmo, né? Eu acho que a palavra tem que ser assim, ou o Salmo 23, né? Você vai lá, Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Aí já quer entrar logo para a parte de benção, sabe? De profecia. Vai acontecer? Eu acho que não. Não. A não ser quando é mesmo.
Quando que é, o cara tem que estar muito acertado. O irmão que está ali pregando, ele tem que estar acertado do que está falando, né? Porque tem muitas pessoas necessitadas dentro da igreja, né? E tudo isso, as pessoas às vezes acham que não, mas eu, dentro da minha interpretação, tudo isso é muito negativo. As pessoas estão indo lá buscar e nunca acontece. E joga a culpa na pessoa, né? Não, é porque você está andando errado, é porque você está assim, porque você não está crendo. Opa, peraí, calma aí. Uma coisa que eu vim assim, eu venho estudando, sabe, meditando muito nisso, fé, né? Como alcançar as coisas, o poder da fé, como alcançar os milagres, né? Alcançar o impossível na nossa vida. Como alcançar pela fé? Que tamanho que eu devo ter de fé? Aí está escrito lá que se você tiver uma fé menor do que um grão de mostarda, isso significa que você precisa apenas acreditar, né? Mas fazer alguma coisa não depende de você. Não é a tua fé, é pela fé. Você precisa acreditar, né? Você precisa acreditar, mas não é, eu vou aqui entrar num estado mental, espiritual, né, tão forte que eu vou alcançar a fé. Não, não é isso aí não. Não é isso aí não. Basta a gente acreditar no Senhor, acreditar. E, Senhor, está na tua mão. Eu sei que tu pode me dar. Eu acho que todo mundo tem alguma coisa, né, que está na mão de Deus. Eu sei que tu pode me dar. Agora, se eu subir aquele monte ali, eu vou receber? Se eu fizer tal coisa, eu vou receber? Não, não é isso. Não é isso, né? É esperar. Às vezes é um processo, às vezes é alguma coisa que você vai precisar fazer no quesito do seu trabalho para você alcançar aquilo. Às vezes você está enfermo, às vezes é um processo, você está ali muito enfermo e já está debilitando até o seu ânimo, a sua fé. Você precisa reagir àquilo, buscar, às vezes se exercitar, às vezes está andando com dificuldade, começa a andar. Senhor, eu creio que na hora certa tu vai me libertar. Porque não é você, o poder não está em você, não está em ninguém, é só Deus, né? E você está ali andando, não sei o que, daqui a pouco acontece, né? Faz a nossa parte, nós vamos fazer a nossa parte, Deus ali, né? A gente só precisa acreditar, né? E viver a vida do cristão, né? Tá no processo de evolução, não estagnado, mas no processo de evolução. É isso aí para mim, na minha interpretação é isso, né? Mas muitos, né, colocam muita doutrina, burocratiza demais a fé. Tem muita gente que burocratiza demais a fé, né? Burocratiza demais a vida. Jesus diz assim: meu fardo é leve e meu jugo é suave. É leve e é suave, ponto. É viver, né, e mudando a vida, né? Não adianta ficar aqui, olha, sentar nessa cadeira é pecado, às vezes só tem ela para sentar. Mas pecado por quê? Né? Vamos buscar o porquê. Às vezes só tem ela para sentar, né? Às vezes, por exemplo, olha, fumar é pecado, olha, você não vai para o céu se não fumar. O cara tem um vício, é vício. Não é uma coisa que ele pode chegar aqui e simplesmente falar, olha, não vou mais. Claro, tem um processo. Ele vai passar por aquele processo de descontaminação daquele vício, né? Deus vai dar as oportunidades para ele, num processo, num tempo, se descontaminando daquilo. Ele vai, né? Ele vai fazer a parte dele. E o resto Deus vai fazer. Na hora que ele começar a se ver livre do vício, né? Deus vai livrar ele, vai libertar ele daquele vício, e depois ele nunca mais vai querer pegar naquilo. Vai fazer a parte dele de novo. Nunca mais.
né? Eu conheço um irmão que ele tem problema com drogas, né? E, e o que ele me falou algumas vezes? Que às vezes ele sente vontade. Deus libertou ele, mas às vezes ele sente vontade. Né? E ele é um irmão assim, fala de Deus 24 horas, mas é o que ele tem. É a fuga dele para ele não voltar para as drogas. É a fuga. Ele se apega nisso daí, né? Fala de Deus o tempo todinho, né? E ele vai longe, ele estuda também, vai longe. Um cara, servo de Deus, né? E Deus libertou. E aí ele exercitam alguma coisa, porque a mente dele, se a mente dele não exercitar algo, problema na vida que não falta. Aí é problema com esposa, com filhos, com não sei o que, com não sei o que. E aí o cérebro, ele precisa de um momento de prazer, né? Um momento de uma fuga, uma alegria artificial, mas é uma alegria, o cérebro busca. E onde é que o cérebro dele conhece esse momento? Na droga. Na droga. Né? E aí qual é a fuga disso? Falar de Deus. O cara tá o tempo todo falando de Deus. Né? Tem gente que não precisa. Né? Tem gente que precisa falar de Deus na hora certa, no momento certo, para a pessoa certa. Né? Às vezes você está no meio de irmãos. É o meu caso. Às vezes eu estou no meio de irmãos. E estou ali falando de outras coisas. Há momento que você toca certinho no assunto, né? É Deus. E é isso daí, a gente não tem que ficar, sabe, nem mais nem menos. Tem que falar o que é necessário. Apenas. Né? Mas cada um dentro da sua necessidade. Né? Então, respondendo, né? De novo. Eita, mas ela é braba, viu? Respondendo de novo, agora parece que vai para São Silvestre. Vai lá, vai cá, vai lá, vai cá, vai lá, vai cá. E ó. Tô dizendo. É a coisa mais linda. É que não. Já vai parar. Eu ia filmar pra vocês verem. Então, e tá na tomada aqui também, né? Carregando. Então, o culto. Eu vou no culto tradicional, né? Eu vou no tradicional. Eu gosto de ver o testemunho. Tem testemunho que é como eu disse, são pessoas, é o que ela tem. Né? E a gente tem que ter paciência, tolerância para escutar. Mas às vezes uma libertação sai ali, do testemunho. Eu já fui libertado de muitas prisões dentro da mente, né? Em hinos, eu já fui libertado em testemunhos, né? De diversas formas Deus me libertou daquele momento, né? Daquilo que eu estava passando naquele momento. Então eu acho os irmãos falam ali que por causa que tem trânsito, eu não acho que os irmãos foi com outra finalidade. Esse é um pensamento meu também, não tenho como provar isso. E também não importa isso, né? Não estou aqui para fazer uma contenda com nada. Mas eu acho que mesmo deveria ter mantido tudo do jeito que estava, né? Muitas mudanças, muitas coisas. O culto online, você vê, o culto online as pessoas. Eu acho que eu já falei aqui agora, né? Eu acho importante o culto online. Eu acho super importante, né? Porque tem pessoas que não estão indo no culto, enfermos e por outros motivos, tá? Mas tem pessoas que não gostam, né? Tem irmãos mais velhos aí que hoje não tolera, como ensinou a vida inteirinha que não era para assistir televisão, que não era para, aí vai para lá,
Eu acho, não, eu não concordo com esse pensamento, entendeu? Mas foi o que as pessoas foram ensinadas, né? Elas foram ensinadas dessa forma. Não participar, não ver televisão, não ver. E o que eu acho negativo no culto online é que tem irmãos ali que tá virando super popstar. Tem muita gente procurando eles, vão atrás deles. Então, acho que do jeito que tava bom demais, né? Agora, tem a parte dos enfermos, dos que não se congregam, daqueles que não tá impossibilitado, aí tem essa parte. Né? Não dá para condenar também, né? Não tem como condenar o culto online, né? Então é algo assim polêmico, né? Bem polêmico. E é isso aí, gente. Eu vou encerrar esse vídeo aqui, porque eu queria falar mais, mas 20 minutos, 21. E é isso aí. Eu acho que ontem eu tava falando que pra mim virei a página, aquela parte lá do. Virei mesmo, virei a página. Eu acho que. Mas muitas pessoas vêm falar comigo, né? Poxa, irmão. Teve uma irmã mesmo que tem muita comunhão com sua irmã. Falou, irmão, que situação mais difícil é essa sua, né? Você vai num lugar que é. Infelizmente, né? Eu tenho 23 anos que eu congrego, mais de 23 anos. Eu sempre congreguei num lugar só. Sempre congreguei. Infelizmente, o lugar onde eu congrego, às vezes a gente não sabe, né, de outras igrejas, a gente vai em outras igrejas, sente um clima legal, né? Mas eu só conheço naquele dia, não sei, não conheço ninguém ali, né? Você sente um clima legal em algumas igrejas. E lá foram muitos anos, né? E acaba conhecendo todo mundo, acaba conhecendo o jeito de todo mundo. Todo mundo é povo de Deus, todo mundo é servo de Deus, todo mundo são irmãos, né? Eu de verdade, eu não tenho nada contra ninguém. Eu não sou dentro da minha. Eu não sou uma pessoa de ficar guardando sentimento. Sabe, porque tem gente que vira a cara pro outro, não olha mais no olho. Não olha. Né? Não olha mais. Eu não sou assim, entendeu? Não sou. Se der oportunidade, aqui, ali, se a oportunidade for mútua, né? Pelo menos da minha parte, aquilo ali se apaga logo, rápido. Rápido. Tá? Mas não é bem assim. Você vê que quando eu chegou momentos ali dentro da igreja, a gente fica observando, né? Não dava oportunidade. Eu gosto de orar, né? Não dava oportunidade. O dia que eu fui embora mesmo, eu percebi que quis orar logo pra mim não orar. Eu nem sei se eu ia orar, pra falar a verdade. Se eu sentisse, eu iria, né? Mas eu não sei se eu iria, né? No último dia já foi correndo pra mim não orar. Várias vezes aconteceu isso lá, em alguns momentos aconteceu. Não orar, testemunhar, impedir o testemunho, chegou a desligar o microfone. Né? Em dado momento que estava com. Nos últimos dias aí, né? Onde eles achavam que eu iria falar alguma coisa no microfone. Né? Dado o que estava acontecendo. Desligou o microfone. Eu fui testemunhar e viu que não era, ligaram o microfone. Né? Eu acho. Então isso são coisas que estão dentro da pessoa, né? Sentimentos ruins dentro da pessoa. Né? Então é complicado isso daí. Entendeu? Então, quando, desde lá de trás, no começo, porque eu cheguei, eu falei umas palavras pesadas. Falei, eu sou uma pessoa franca, sabe? Tem transparência.
já chego logo e falo logo na cara que tem para falar. Posso até errar, eu falei umas palavras pesadas, não que eu estava errado. Mas talvez não deveria ter falado a palavra pesada, não deveria ter falado algumas coisas que falei. Mas não estava errado no que falei. Lá atrás e agora também. E lá atrás eu fui lá e pedi, me perdoa aí. Né? Teve uma vez que eu fui no microfone da igreja. Falei, irmão, me perdoa. Falei, não, no microfone, no testemunho, filho, meu irmão, me perdoa. Né? E nunca me pediu perdão. Nunca me pediu perdão, né, pelo que fez. Então, às vezes se acha o dono da cocada preta. Né? E aí, com tudo isso, né, fica uma situação bem desagradável. Né? Aí a gente vai congregar, por exemplo. Eu não ia ontem congregar. Foi uma decisão assim tomada no final do dia, eram umas 5 horas da tarde. Eu falei, vou congregar. 5 horas da tarde. Eu não ia. Eu nunca fui de congregar dia de sábado. Né? Mas como eu não congreguei a semana inteira, né? Congreguei domingo só. E eu não congreguei a semana inteirinha. Eu vou congregar hoje, amanhã eu vou de novo, que é hoje, né? E vou hoje. Eu vou congregar. Eu cheguei lá, mas eu fiquei ali, vou congregar naquela igreja lá, na região ali, uma antiga minha, né? Não na minha comum não vou mais, na minha ex-comum, não vou lá, nunca mais, não sinto mais. Né? E eu falei, mas eu vou lá, porque é um lugar que eu gosto, assim, que eu, né, eu vou lá. Eu falei, só espero não encontrar novidade aqui. Desci do meu carro, estava lotada a igreja, tinha visita, ensaio lá. Lotada a igreja. Eu falei, puxa, como é que eu não encontro novidade aqui? Aí, quem subiu foi o diácono. Não que eu tenho nada contra o diácono, nada, não tenho nada contra ele. Né? Mas, algumas coisas parece que Deus me avisa, sabe? Já lá de trás já vem me avisando. Porque tem uma ligação, né? Com o ministério ali. O próprio irmão, cooperador, que é um cara servo de Deus, aquele irmão, tem um dom maravilhoso. A oração dele ontem foi maravilhosa. O cooperador daquela igreja, maravilhosa a oração. Tem um poder de Deus, assim, sabe? Um poder nas palavras. Né? E ele também deu uma. Né? Porque passa por reunião, né? Passa fotinha do peão. Né? Ninguém é bobo, né? Ninguém é bobo. Nós estamos vivendo num tempo que hoje nós sabemos como é que funcionam as coisas. E aí foi dito e feito ontem. Né? Entrou numa linhagem. Alguém pedir perdão, tem que pedir perdão não. Se arrepender do que fez. E eu sei exatamente o que é. Né? Eu já falei no vídeo anterior, não preciso nem falar, só para aqui. Porque eu fui lá, entrei em contato com o Ministério do Brás, né? Porque a situação estava insustentável, estava uma situação, sabe? Já vinha lá de muitos anos e queria tudo de novo. Sabe, a prova, quando você está aprovado, só você sabe o que é a sua prova. Você pensa, você está provado e não vê saída para o teu problema, ou para os teus problemas, que era o meu caso, era vários problemas. Né? Você não vê saída. E o irmão está lá na sua frente no culto, te humilhando publicamente. Publicamente. Né? Contaminando toda a irmandade. Todinha a irmandade, olhando para mim. Né? Pensa nisso. Eu lá. Ali. Engolia seco aquilo ali. Né? Foi uns tapas na cara público. Em público. Né? Foi uns tapas na cara em público. Eu acho que eu apanhei tanto, mas tanto. Chegou um dia que o diabo falou para me matar. Sabe? Só quem passou isso
Só quem passa é que sabe o que é isso aí, sabe? A sua dor, ninguém sente a sua dor, só você. Só Deus conhece. Só Deus conhece exatamente o que é a nossa dor, né? E aí você pega isso e pega outras coisas, pega outras e outras, um punhado de coisas, um monte de coisa. Não é um punhado não, é um caminhão daqueles grandes de carregar minério, né? De coisa que vem lá de trás, de 23 anos para trás, até o momento. E, e, e aí você vai vivendo isso aí vem de novo. Aí o cara vem e começa tudo de novo, né? Você vê também que quando acontecem algumas provas, né? Lá atrás, acontecia algumas provas e detectava que você estava aprovado de alguma coisa, aí que vinha para cima. Eita, aí que vinha, eu acho um homem desse, uma pessoa que faz isso, um covarde. Covarde sem. Isso é coisa do diabo, velho. Isso é coisa do diabo, isso não é coisa de Deus, não, mano. Não, não é de Deus, não. Não, não é mesmo, né? E aí vem de novo. Poxa, aí eu falei assim, não, agora eu vou ter que chamar um. Chamei o ancião que me atendeu muito, muito bem. Muito, muito, muito bem. Aquele ancião ali, aquele irmão ali, ele parece ser uma pessoa. Né, parece ser um ancião, né? Mas não resolve nada só, né? E não resolveu nada. Não resolveu nada, né? Não conseguiu resolver nada. Tá tudo se mantendo de novo. Aí, o que acontece? Vou ter que chamar, vou lá na frente, vou lá pra cima. Vou chamar os de cima. Que se fez ou vai fazer também, não sei. Não me importa mais também, né? Não me importa. Agora se um dia me ligar aqui e pedir falar, e aí, eu já resolvi. Tá resolvido já. Da minha parte é isso. Mas se vir perguntar o que foi que aconteceu, eu falo. Falo, velho. Não tenho por que me arrepender de nada, né? Eu acho que tá mais para se arrepender de lá do que de cá. Aqui eu não vejo por que eu tenho que me arrepender. Me arrepender de ter pedido ajuda? De ter ido buscar ajuda? Acho que quando a gente vai pedir, se for no médico lá, pedir ajuda pro médico, o médico tá doendo onde? Não sei, então pode ir embora. Né? Você vai no médico, você tem que pedir socorro por alguma coisa. Tá doendo a perna, o pé, o dente, alguma coisa tá doendo, né? Tá ruim, né? Então, eu fui buscar, porque eu fui buscar uma ajuda, socorro, né? Espiritual, né? Então, não vejo, não tenho que me arrepender de nada, de nada. Os métodos utilizados, né, para fazer o que fizeram, para tentar alguma coisa, o método que não funciona, estão atrasados. Isso aí mata as pessoas. Mata a alma, mata tudo, né? São inaptos para. Demonstram, são pessoas inaptas, né? Para cuidar de alma, para cuidar de pessoas, né? Isso aí não funciona assim não, né? Jesus Cristo, sabe? Fazendo uns estudos assim, sabe? Sobre a igreja, sobre a igreja não, sobre a igreja de Jesus Cristo, sobre a graça, melhor dizendo, né? Os homens, desde lá do começo, Pedro e Paulo, eles não se bicavam não, maneira de falar. Ali teve muita. Pedro pensava de um jeito, Paulo de outro. O pensamento de Paulo é que tudo foi uma permissão de Deus. É um plano de Deus, é claro que é, mas no meio dos homens há muita atrapalheira. Há muita atrapalheira no meio dos homens. No meio desses caminhos, no meio das igrejas aí, muita atrapalheira. É o que eles vêm fazendo até o dia de hoje.
trapalheira em cima de trapalheira, né? E, e idolatram mais a igreja, né, do que a Cristo. Cristo veio, a coisa de Jesus foi tão, sabe, tão maravilhoso assim, o jeito de Jesus resolver as coisas. E uma das coisas que a gente deveria colocar num quadro assim, para a gente entender duas passagens, né? Foi duas passagens assim, é que eu me lembro, né? Tô lembrando aqui, porque foi tudo, na verdade. Mas duas passagens assim foram maravilhosas. Uma foi daquela mulher adúltera, né, que queriam apedrejar ela. O que Jesus fez? Com as palavras sábias dele, foi lá e, né, aquela mulher ficou tão grata, tão envergonhada, que com certamente ela resolveu a vida dela, ela arrumou a vida dela, né? E a outra foi o do bom samaritano. Que maravilhoso aquela parábola do bom samaritano, né? Foi uma coisa. É assim, Jesus é isso daí. Agora as igrejas já são uma espada pura. Pega a espada e vamos, se você não for, você morre. Ó, se você não fizer o que eu quero, nós vamos te matar aqui. É o que eles fazem. É o que fazem. A igreja faz isso. Ou você se alinha aqui, ou nós vamos te matar. Nós não vamos deixar nem você solto aí para você, o povo não querer te seguir, não, nós vamos te matar. É assim, essa é a verdade. Nós vamos te matar, alguma coisa nós vamos fazer para acabar com você. É bem por aí. É bem por aí. Eu mesmo já fui contratado por uma igreja evangélica, não vou falar qual, claro, né? Mas para investigar um pastor da igreja, né? Já fui contratado. Né? E o que na verdade, eu não soube exatamente tudo, mas eu entendi. O que na verdade havia ali era uma perseguição contra o pastor. Eles queriam encontrar alguma coisa para matar ele, para acabar com ele. Entendeu? Não é porque ele estava fazendo alguma coisa errada. Eles queriam acabar com ele, alejar ele. Porque, será? Talvez ele estava pregando a verdade lá, pregando Cristo. Né? E a gente veja aqui tanto documento aqui de irmãos aí, né? No YouTube. Né? Cooperador de jovens, cooperador, irmãos diversos aí. Né? Que começou a pregar Cristo e, opa, que isso, irmão? Que isso? É complicado. Complicado, entendeu? Então as igrejas, para finalizar o vídeo aqui, na verdade, eu estou dentro da igreja hoje, eu ainda estou trabalhando isso na minha mente, né, dentro do meu coração, porque eu tomo uma santa ceia e eu preciso cultuar a Deus. Eu ainda sinto isso. Eu preciso ir lá cultuar a Deus. É o lugar que Deus deixou. É a igreja. Mas eu estou trabalhando isso dentro de mim. Eu sempre fui solitário, sabe? Solitário. Nunca tive muita. Vivi eu e Deus só. Eu e Deus. Né? Nunca tive meio de irmãos, irmandade, tapinha pra lá e pula pra cá. Não, nunca tive isso não. Sempre foi eu e Deus, eu e ele. Mais ninguém. Né? Então, mas eu estou trabalhando na minha mente, assim, porque eu não sinto que eu vou muito longe, sabe, nesse assunto de igreja, eu não vou muito longe. Eu penso mesmo que quando Deus me colocar, me ajudar, né, porque eu preciso muito da ajuda de Deus nisso. Na verdade, eu preciso de um milagre, né, mas eu creio, eu vou alcançar ele. Pela minha força, não. Deus vai me ajudar. Alguma coisa eu vou fazer e Deus vai abençoar naquilo que eu fizer e vai trazer o que eu preciso. No dia que Deus me colocar nesse motorhome, eu vou continuar congregando, sabe? Mas eu creio que vai chegar uma hora que nem congregar mais eu vou. Não vou mais. É algum sentimento, sabe? Não vou, não vai ter mais. A igreja,
Ela fechou todas as portas para mim. Todas, 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 todas. Sempre fechou, nunca foi, né? Sempre esteve fechada. Sempre. Quando quis abrir, veio querer me manipular, né? Mas nem isso sabe fazer. Manipular. Desculpa, eu sou bem franco no que falo, né? Tem que. Ah, não fala assim. Não, é isso aqui. É o meu pensamento, é o meu sentimento, entendeu? Não tem. Sempre fechou as portas. Tudo que eu alcancei não foi porque a igreja me ajudou. A igreja não me ajudou em nada. Eu alcancei porque Deus me ajudou. Alcancei, que eu estou falando na parte de fé mesmo, sabe? De fé, de crença, de espiritualidade. Foi Deus. Foi Deus que me ajudou. A igreja nunca me deu nada. Nada, nada, nada. Sequer honra como um irmão, né? E é isso daí, né? Então eu creio que logo Deus vai preparar e eu vou seguir a Deus, eu e Deus, né? Sem sem estar na garupa de ninguém, nem de igreja nenhuma, né? Não quero, né? Acho que a minha missão é solitária. Minha missão não tem parceiro, não tem, não, é solitária. É eu e Deus. Deus seja louvado.